Um casal foi preso acusado de serem criminosos em série. Porém, a esposa afirmou que somente o marido era um criminoso e que ela foi manipulada o tempo todo. Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe o único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Michel Fourniret e Monique Olivier. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Não temos a intenção aqui de sermos sensacionalistas ou de desrespeitar as vítimas e os seus familiares, o que nos reserva o direito de omitir detalhes que sejam desnecessários para o entendimento da história. Desde já pedimos a sua interação com o nosso conteúdo, através de um comentário, onde você diz se já conhecia a história, um detalhe que eu não comentar, ou temas parecidos para trazermos ao canal. Pode ser também através de um like, onde o YouTube vai perceber que você gosta do conteúdo e sempre te mostrar os próximos vídeos. E se quiser ajudar de uma outra forma, você pode se tornar membro, dependendo do nível que você se associa. O seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo. E existe também a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Nascido em 4 de abril de 1942 em Sedan, uma comuna francesa localizada no departamento de Ardennes, na França, Michel Paul Fourniret era filho de um metalúrgico, descrito como um homem muito bom no seu trabalho, mas que consumia muita bebida alcoólica, o que o deixava fora de controle. A mãe dele era filha de camponeses e sempre se dedicou aos trabalhos da casa, aos cuidados do filho. O Michel, na verdade, ele era o mais novo de 3 filhos do casal. De acordo com o Michel, a sua infância foi muito conturbada, porque ele alegava que ele era forçado a situações impróprias com a sua própria mãe, desde muito novo. Os seus irmãos negam essas alegações, mas o Michel insistia que era submetido a experiências que ele não gostaria de ter vivido. Quando ele ainda era bem jovem, a mãe dele foi diagnosticada com alguns problemas mentais e, embora não fosse nada que a tornasse uma mulher inválida, o casal acabou se divorciando e Michel e os irmãos ficaram sob a guarda do pai. De acordo com as fontes, o Michel começou a cometer pequenos delitos quando ainda estava na sua adolescência. Ele roubava carteiras, caneta e livros. Quando ele era descoberto, ele sofria punições até mesmo por professores do colégio. Apesar disso, ele era considerado bastante inteligente. Ele gostava de jogar xadrez, resolver enigmas e ouvir música clássica. Sobre a sua personalidade, na época, ele era considerado socialmente reservado, evitava formar conexões mais profundas com outras pessoas. Após concluir o colegial, ele não teve interesse em prosseguir com os estudos e começou a trabalhar como carpinteiro. No ano de 1964, aos 22 anos, o Michel se casou com a primeira esposa, Annette. Embora ele não fosse um homem religioso, ele acreditava que todas as mulheres deveriam se casar puras. E na noite de núpcias do seu casamento, ele descobriu que a sua esposa já havia tido relações com outros homens antes dele, o que o deixou muito frustrado e irritado. Acredita-se que isso, junto ao fato dos problemas psicológicos que ele desenvolveu durante a sua infância, o levou a desenvolver uma obsessão em ser o primeiro de uma mulher. Em 1966, quando ele tinha em torno de 25 anos, ele cometeu um crime contra uma garota menor de idade. Ele foi preso por isso, porém, por algum motivo não especificado, a pena dele foi suspensa e depois de alguns dias ele foi liberado. Quando ele voltou para casa, a sua esposa o colocou para fora, pediu o divórcio. Desse primeiro casamento, o Michel teve um filho. Em meados de 1970, ele se casou com a sua segunda esposa, uma mulher chamada Nicole. Novamente, na lua de mel, ele descobriu que ele não era o primeiro homem da sua esposa, o que o deixou novamente frustrado. Nesse casamento, contudo, Michel teve 3 filhos, um garoto e 2 garotas gêmeas. O relacionamento
entre ele e a Nicole era bastante instável. Ele passou a mostrar um comportamento descontrolado e confrontos físicos aconteceram. Enquanto estava casado, o Michel foi acusado de invadir a privacidade de terceiros de forma inapropriada, mas não chegou a ser detido por isso. Em março de 1984, aos seus 42 anos, ele foi preso novamente, dessa vez pelo ataque a 5 garotas da região de Paris, todas bem jovens. Ele mantinha um caderno onde ele anotava todas as informações dos seus crimes, com nomes, idades e as datas dos ataques. Nesse mesmo caderno, ele utilizava termos para descrever as características físicas, reforçando uma visão distorcida sobre as vítimas. Em 1987, um júri reclassificou as acusações dele como ataque indecente e ele foi condenado então a 7 anos de prisão. 3 desses anos foram suspensos e enquanto ele estava preso, a segunda esposa dele então pediu o divórcio. Ainda detido, ele conheceu uma outra mulher, Monique Olivier. Pelo menos uma das fontes menciona que a Monique trabalhava como visitante voluntária na penitenciária, mas a maioria das fontes fala que o Michel teria feito um anúncio nos classificados de uma revista local dizendo que ele era um prisioneiro solitário e que gostaria de se corresponder com alguém para esquecer a solidão. A Monique teria respondido esse anúncio, enviou uma carta para o Michel e depois disso eles passaram a se comunicar frequentemente e ela também passou a visitá-lo na prisão. Monique Olivier, ela nasceu em 31 de outubro de 48, filha de um pintor e uma dona de casa. Ela viveu parte da vida dela na cidade de Nantes, na França. De acordo com o próprio relato dela, ainda muito cedo, ela foi desprezada pelo pai. A mãe dela bebia demais e se preocupava mais com ela do que com os filhos. E ela sempre foi então uma garota bem grande, e por isso ela sofria chacota na escola, o que a fez abandonar os estudos aos 16 anos, e a Monique sempre foi descrita como uma jovem quieta e muito reservada. Em 1972, aos 24 anos, ela se casou com um homem chamado André, que era dono de uma autoescola, mas depois ele se tornou artista. Existem 2 versões sobre como foi esse casamento. A primeira é a do próprio André, que fala que eles sempre tiveram um relacionamento tranquilo, que ele amava a Monique, que eles não tinham problemas, mas a Monique contou que na verdade ele era um homem descontrolado e que ela sofria ataques dele e ele nem mesmo permitia que ela conversasse com outras pessoas. Ela também afirmou que ele a forçava a se vender para ter dinheiro e que já tinha tentado ataques fatais contra ela. Porém, ela nunca chegou a fazer uma denúncia, não juntou evidências e não haviam testemunhas de tudo isso. Então os relatos dela nunca foram comprovados. Porém, esse casamento durou 10 anos, eles tiveram 2 filhos e em 1982, quando o relacionamento chegou ao fim, ela abriu mão da guarda dos filhos. Em 1987, quando ela viu o anúncio no jornal do Michel, ela, que era uma mulher solitária e trabalhava como enfermeira, tinha medo de acabar ficando sozinha na vida e encontrou o Michel falando sobre solidão. Então ela decidiu se corresponder com ele. Ela sabia que ele tinha sido condenado pelos crimes que ele tinha cometido, mas ela não se incomodou com isso. Nas cartas, ele sempre falou do seu desejo por mulheres e estar procurando mulheres puras. E a Monique parecia entender o que ele queria dizer com isso. 4 meses depois de iniciarem essas conversas por cartas, em junho daquele mesmo ano, o Michel pediu a Monique em casamento e ela aceitou. Ainda enquanto se correspondiam por cartas, os dois acabaram então fazendo um pacto, onde a Monique afirmava que o ajudaria a conseguir encontrar as garotas que ele precisava, e que em troca ele deveria dar um fim ao ex-marido dela, e o Michel aceitou. Em 22 de outubro de 1987, o Michel conseguiu sair da cadeia por ter uma conduta exemplar. Ele e a Monique se mudaram então para Saint-Cyr-les-Colons, uma comuna francesa localizada na região de Bourgogne-Franche-Comté, em Yonne, na França. Sobre essa comuna,
ela é considerada uma região rural com moradias dispersas, tem uma população de apenas 446 moradores, de acordo com dados de 2022. Lá, os moradores tentam viver as suas vidas de maneira reclusa, eles não se envolvem com a vida um do outro e estão sempre, a maior parte do tempo, em silêncio, mal se sabe quem são seus vizinhos. Nesse local, o Michel conseguiu um emprego como ajudante de obras, enquanto a Monique se dedicava exclusivamente aos afazeres domésticos. Logo que chegaram à comuna, o casal começou a fazer planos para dar continuidade ao pacto que eles tinham feito e encontrar garotas que o Michel procurava. A Monique era responsável por escolher quem seria essa pessoa. Ela andava pelas ruas da comunidade, vilarejos próximos, procurava a pessoa perfeita. Depois eles estudavam essa pessoa para saber o que ela fazia, tentavam descobrir horários, como era a vida da pessoa e principalmente se ela tinha relacionamentos com alguém. Ela então escolheu Isabelle Lavie, de 17 anos, que morava na região, e ela escolheu essa pessoa porque o Michel dizia que queria ter sido o primeiro homem na vida da Monique, então ela escolheu uma garota que tivesse traços físicos semelhantes a ela quando era mais jovem. E assim, o Michel poderia, de alguma forma, na cabeça dele, viver esse momento. Menos de 2 meses depois de estar em liberdade, o casal fez então uma primeira vítima. Em 11 de dezembro de 87, a Isabelle estava voltando para casa depois de sair do colégio, uma rota que ela já estava acostumada a fazer. A Monique estava dirigindo o carro sozinha, passou por Isabelle, pediu informações sobre como chegar num determinado endereço de maneira gentil, simpática, e acabou conseguindo convencer a Isabelle a entrar no carro com ela para ajudar a encontrar esse local. Durante o caminho, as duas foram conversando, a Monique ao volante, a Isabelle ao lado, no banco da frente. Em um ponto da estrada, elas encontraram alguém pedindo carona, alegando que o carro tinha quebrado. Essa pessoa era o Michel, que entrou no carro, sentou no banco de trás, bem atrás da Isabelle. Durante o restante do trajeto, ele a surpreendeu e a imobilizou, enquanto a Monique a sedou. Assim, eles conseguiram levá-la até a própria casa, onde o Michel a atacou e depois ela foi deixada lá sem vida, enquanto a Monique ficou em outro local na casa, ouvindo tudo. A Isabelle foi dada como desaparecida. As autoridades iniciaram as buscas intensivas, incluindo entrevistas com familiares, amigos, colegas de escola. Apesar dos esforços, não foram encontradas pistas que levassem ao seu paradeiro. A falta de evidências resultou num arquivamento temporário do caso. Voltando um pouquinho na história, ainda enquanto era preso, o Michel ele tinha um amigo na penitenciária, um homem chamado Jean-Pierre Relégoire. Ele era envolvido com o tráfico e cumpriria ainda mais alguns anos de prisão. O Jean havia participado de um grupo chamado a Gangue das Perucas. E ele tinha escondido muitos dos bens roubados, como ouro, dinheiro, joias, até diamantes, em um túmulo num cemitério. O Jean sabia que ele não iria usufruir desse resultado, desses roubos, mas ele tinha uma esposa, a Farida, e sabia que ela não conseguiria abrir o local e retirar todos os itens sozinhas. Como o Michel tinha se tornado amigo dele na prisão, o Jean decidiu contar para o Michel onde era esse esconderijo. Assim, ele ajudaria a Farida a retirar o tesouro do local e eles dariam uma parte para o Michel e a Monique. Quando foi em abril de 88, Michel e Monique, junto de Farida, conseguiram recuperar essas joias que o Jean tinha escondido, e isso consistia em mais de 20 quilos de material, incluindo barras de ouro e outros objetos valiosos. A Farida foi para sua casa com a sua parte. O Michel e a Monique ficaram com o equivalente então a 500 mil francos. Porém, o Michel viu ali uma oportunidade de não ter mais que se preocupar com dinheiro. Então, em abril de 88, no dia 12, o casal fez uma emboscada para Farida, roubando o restante daquele material. Depois disso, eles a atacaram fatalmente e descartaram a Farida, levando o carro dela até um estacionamento de um aeroporto. Nos dias seguintes, para disfarçar
o desaparecimento dela e não levantar suspeitas, a Monique foi até a prisão visitar o Jean e contou para ele que a esposa dele tinha pegado a parte dela e fugido para outro país. E ele acreditou. A Monique engravidou no primeiro mês em que passou a morar junto com Michel. Em agosto de 88, ela já estava prestes a dar à luz e eles decidiram usar esse artifício como uma isca. Eles foram até um supermercado e pediram ajuda a uma garota, Fabienne Leroy, de 20 anos, com a desculpa de que a Monique estava entrando em trabalho de parto. Nessa época, o casal já tinha trocado o carro por uma van. A Fabienne, para ajudar, acabou entrando no veículo com o casal, porém ela foi abordada e contida, imobilizada. O Michel insistiu que a Monique verificasse se ela atendia aos critérios que ele procurava, mas ela se recusou. Eles então a levaram até perto de um acampamento militar e dentro da van o Michel acabou cometendo um abuso. A Monique ainda estava dentro do veículo e testemunhou tudo. Depois, ele efetuou disparos contra ela, que não resistiu. Posteriormente, os restos de Fabienne foram encontrados numa floresta. Mas por falta de pistas, as investigações do caso dela foram posteriormente arquivadas. Em 9 de setembro de 88, nasceu o único filho do casal, Céline Fourniret. Depois disso, o casal decidiu então usar o dinheiro que eles tinham roubado e compraram um castelo, um lugar chamado Château du Salton, em Douchery, perto de Sedan, cidade natal da Michelle. Era um lugar caro, que valia aproximadamente 1,2 milhões de francos. A vítima seguinte foi Jeanne-Marie. Em janeiro de 1989, o Michel conheceu a Jeanne-Marie, de 21 anos, em um trem noturno. Eles conversaram durante a viagem e Jeanne-Marie mencionou que estava hospedada em um convento na cidade. O Michel conseguiu convencê-la a visitar ele e a sua esposa no castelo e ela aceitou. Em março de 1989, ela reencontrou então o Michel e a Monique. Estava na estação de trem. O casal, que se apresentou com outros nomes, a levou para tomar um chá durante uma tarde na residência, prometendo levá-la para casa depois. Quando chegaram em casa, o Michel perguntou diretamente para Jeanne-Marie se ela já tinha tido relações íntimas com alguém. E ela respondeu estranhando, mas disse que sim, dizendo que tinha um namorado. O Michel ficou irritado e a atacou. A Jeanne-Marie tentou se defender, mas ela foi imobilizada e silenciada. Depois disso, ela se tornou mais uma vítima. Michel e Monique, após o crime, a levaram para o jardim, onde a deixaram em uma vala. Em julho de 1989, Monique e Michel decidiram oficializar a união deles. Eles se casaram no civil. Na tarde de 20 de dezembro daquele mesmo ano, eles atravessaram a fronteira entre a França e a Bélgica, chegando a Saint-Servan, em Namur, junto com o filho de 1 ano. O Michel, então, nesse local, avistou outra pessoa, Elisabeth Brichet, uma garota que ele viu saindo de casa e caminhando até uma outra casa a poucos metros de distância. Ele então ficou do lado de fora da casa até que ela retornasse pelo mesmo caminho, o que aconteceu por volta das 19 horas. Ele abordou essa garota pedindo ajuda para encontrar um suposto consultório médico para o seu filho. A Elisabeth educadamente concordou em ajudá-lo e o Michel e a Monique a levaram para a casa deles, onde ela se tornou mais uma vítima que não resistiu. A Elisabeth foi deixada também no jardim do castelo, perto de Jeanne-Marie. Nos anos seguintes ao desaparecimento da Elisabeth, surgiram relatos de pessoas que diziam tê-la visto tanto na Bélgica quanto em outros países. A polícia investigou várias suspeitas, incluindo até um outro criminoso, Marc Dutroux, que já contamos a história dele aqui no canal. Após a prisão do Dutroux, em 96, a mãe da Elisabeth se tornou uma figura ativa na luta por justiça, organizando a chamada Marcha Branca, em homenagem aos desaparecidos e vítimas de crimes fatais na Bélgica. Mas por falta de provas, o caso dela permaneceu arquivado por alguns anos. Em 16 de maio de 1990, Joana Paris, de 20 anos, aceitou encontrar Michel e Monique em um parque de diversões.
Isso porque a Joana, ela tinha feito um anúncio para dar aula particular e o Michel teria ligado para encontrá-la para dar aula para o filho dele. Eles estacionaram em uma rua paralela, a atraíram para perto da van. O crime ocorreu dentro da van, enquanto a Monique ouvia tudo também dentro do carro. A Joana foi encontrada posteriormente em um lago, mas o caso dela acabou não gerando comoção e a polícia nem chegou a investigar. O último crime conhecido que o Michel cometeu com a ajuda da Monique aconteceu em novembro de 1990, perto da costa oeste da França. O casal foi até um shopping e lá avistaram Natasha Denat, uma garota que estava atravessando o estacionamento a caminho de casa. Ela tinha sido enviada até o shopping para buscar uma bolsa que a mãe dela tinha esquecido. O Michel e a Monique a atraíram para próximo da van pedindo informações. Ela decidiu ajudá-los e eles levaram ela até uma área isolada onde Michel a vitimou. Ela foi deixada numa praia onde posteriormente foi encontrada. De um modo geral, o modus operandi dele, o que ele fazia basicamente era sempre o mesmo. Eles escolhiam alguém, se aproximavam, usavam algum subterfúgio como um pedido de ajuda com relação a eles, a um local ou ao filho deles. Ocorria então essa ajuda, eles imobilizavam a pessoa, um crime ocorria, um golpe fatal e a pessoa era descartada. O que variava geralmente era como era finalizada a situação, mas de um modo geral era sempre a mesma coisa. Quando a Natasha foi levada, a irmã da Natasha tinha visto de longe que ela tinha entrado numa van branca que era muito parecida com a de um vizinho delas. 8 dias depois, esse vizinho da família, o Jean Groix, ele foi preso porque a van dele parecia com a van descrita com relação ao carro que a Natasha tinha entrado. Como ele era um vizinho, ele era um grande suspeito. Esse mesmo vizinho estava hospedando na casa dele outros criminosos. E a polícia suspeitou que talvez a Natasha teria descoberto isso e o Jean teve que dar um fim para ela não contar o seu segredo. O Jean foi preso, porém 2 meses depois atentou contra si e não resistiu, ficando então incapaz de lidar com as acusações desse crime. Em 1999, Jean-Pierre Relegouache, o marido da Farida, saiu da prisão e finalmente ficou sabendo que o Michel tinha comprado um castelo. E aí ele suspeitou que aquela história da esposa dele ter ido para outro país fosse uma mentira. Ele decidiu então ir atrás do Michel para ter satisfações, mas o Michel, de alguma forma, conseguiu convencê-lo de que ele era inocente nessa história. Entretanto, pouco tempo depois, ele voltou a duvidar do Michel, chegou a fazer uma denúncia à polícia sobre a sua suspeita, que o Michel teria atacado a sua esposa e levado todo o dinheiro dela, mas as autoridades não chegaram a dar atenção para essa informação. Quando foi em 16 de maio do ano 2000, o Michel dirigiu sozinho pela fronteira entre a França e a Bélgica. No fim da tarde, ele se aproximou de Céline Sazon, uma jovem de 18 anos que voltava da escola para casa, e a convenceu de alguma maneira a entrar na sua van. Ele dirigiu de volta para a Bélgica, onde cometeu um abuso e depois tirou a sua vida e a abandonou em uma floresta. No dia seguinte a esse caso, o desaparecimento dela foi registrado e o tio dela, que também era policial, ligou para o comandante da polícia francesa e contou que a sua sobrinha tinha desaparecido, mas que as autoridades locais não queriam investigar o caso porque achavam que ela tinha fugido. O tio afirmou que conhecia a sobrinha muito bem, que ela não fugiria e por isso ele estava pedindo ajuda. O caso então foi investigado, mas por falta de pistas não teve resultados. O que sobrou da Céline foi encontrado por catadores de cogumelos em 22 de julho do ano 2000, mas nada relacionado a quem seria o criminoso foi encontrado, e por isso o caso acabou esfriando. Até esse ponto, então, os crimes que o Michel e até a Monique cometiam eram sempre histórias que acabavam sendo não investigadas. Em maio de 2001,
o Michel voltou para Sedan e conheceu Mananya Thupon, uma garota de origem tailandesa, muito jovem. Ele deu carona para ela depois de vê-la perto de uma biblioteca local. Quando voltou para casa, ele contou para Monique que tinha visto essa garota, que tinha uma beleza exótica, segundo ele, e que ele a queria. Dias depois, em 5 de maio de 2001, o Michel reencontrou a garota e a convidou para ir até a sua casa brincar com seu filho. Ela aceitou o convite e entrou na van. Depois que ela entrou na van, ele cometeu o crime e depois a descartou. Naquele dia, ela tinha saído para ir para a biblioteca fazer um trabalho e quando ela não voltou para casa, a mãe sabia que algo ruim tinha acontecido. Imediatamente ela pegou uma foto da filha, saiu andando pelas ruas perguntando se alguém tinha visto. Durante vários dias, uma busca intensa foi realizada por ela, com cães farejadores e até mesmo helicópteros, mas nada foi encontrado. O que foi achado dela foi achado em 1º de março de 2002, que eram restos já completamente consumidos por animais, e por falta de evidências, o caso ficou parado. Em 26 de junho de 2003, o Michel abordou outra pessoa, Marie Ascension, uma garota também bem jovem, na Bélgica. Ele pediu informações sobre o endereço, ele insistiu para que ela entrasse na van para ajudá-lo a chegar no local e ela acabou aceitando. Depois que ele a encontrou, o comportamento dele mudou, ele passou a ficar muito vidrado nela, perguntando se ela já tinha tido alguma relação com alguém. Ela até chegou a perguntar se ele era um criminoso e ele respondeu com um sorriso sarcástico que não, mas logo em seguida ele parou o veículo, a dominou, a imobilizou com uma corda, mas ela conseguiu se soltar e como Michel estava com o carro parado, ela conseguiu abrir a porta e fugir correndo. Ela entrou em um outro carro que estava passando na estrada, pediu ajuda e quem estava nesse carro decidiu ajudá-la. Essa pessoa então continuou naquele mesmo caminho tentando encontrar aquela van até que eles a encontraram, porque poucos metros depois eles viram a van e o homem anotou a placa. Essa mesma pessoa levou a Marie até uma delegacia. Chegando lá, ela deu seu depoimento, fez um retrato falado e essa pessoa que ajudou entregou o número da placa da van. Com isso, a polícia conseguiu identificar o dono, Michel Fourniret. No mesmo dia, o Michel foi preso na Bélgica. Inicialmente, as suas acusações foi por levar alguém e atentado ao pudor. Dentro da van, a polícia encontrou alguns itens como cordas, fitas e outras coisas que levaram a polícia a suspeitar que ele já poderia ter feito isso com outras pessoas. Com a divulgação da sua prisão, mediante uma tentativa de levar alguém, a polícia francesa entrou em contato com a polícia belga, pois eles acreditavam que o Michel tinha sido responsável por um outro caso, o de Stella Mouzin, ocorrido 6 meses antes. Durante os interrogatórios, o Michel permaneceu calmo, respondeu que no caso da Stella ele tinha um álibi porque ele tinha ligado para o filho no momento em que ela foi levada, o que o colocava dentro de casa naquele momento, a uma distância de 250 quilômetros. Com relação aos outros crimes, ele ficou em silêncio. A polícia fez uma busca na casa dele, usando todos os tipos de tecnologia possível para vasculhar o terreno. Embora a Monique tenha alegado que era dona de casa, dentro do imóvel, tudo foi descrito como em condições lastimáveis de desarrumação. Ela afirmou que o seu marido trabalhava como lenhador e que por várias vezes ele saía e ficava fora vários dias e que ela já estava acostumada com aquilo. No porão, a polícia encontrou diversos itens que levaram a indícios sobre a natureza dos atos cometidos por Michel dentro de casa. A Monique negou ter qualquer conhecimento das ações do marido, mas com as evidências a polícia passou a acreditar que ele era um criminoso em série e que poderia estar relacionado a outros casos ainda não solucionados. Logo no início dessa investigação, o caso da Céline e da Mananya estavam claramente ligados a ele, porque tinham acontecido muito perto de onde ele morava. Durante cerca de um mês, ele passou por intensos interrogatórios, mas sempre se mantinha calmo, calado. Embora houvesse a suspeita dele estar envolvido nos casos, não havia evidências físicas ligando o Michel a nenhum outro crime, além da história da Marie, e por isso então decidiram interrogar e pressionar a Monique. A polícia achava que
ela iria cooperar com a investigação, porque ela parecia ser uma mulher boa e que tinha sido apenas submissa ao marido durante todos aqueles anos. A Monique foi interrogada mais de 120 vezes, durante várias horas, porém ela passava a maior parte do tempo em silêncio, de cabeça baixa, só respondendo algumas perguntas com sim ou não. Ela parecia ser uma pessoa muito retraída e que tinha medo o tempo todo. A polícia entendeu esses sinais como se ela estivesse protegendo o marido de algo e tentando não o incriminar. Durante a investigação, a polícia encontrou alguns recibos de postos de gasolina e pedágios, que foi suficiente para ligar o Michel a regiões onde outros crimes tinham ocorrido, onde pessoas tinham desaparecido. Em junho de 2004, por falta de evidências que ligassem o Michel a um crime fatal contra alguém, ele seria solto. Então a polícia decidiu chamar a Monique e pressioná-la mais uma vez. Quando foi em 22 de junho, a Monique foi até a delegacia e logo no início a polícia notou que ela estava tremendo muito. Assim que ela entrou na sala, ela disse que contaria toda a verdade. Em menos de 30 minutos, ela disse tudo o que os investigadores precisavam, contando detalhes de 8 crimes. Ela afirmou que o seu marido saía sozinho para caçar garotas. Durante o interrogatório, ela falava que o seu marido tinha feito tudo e que ela nunca participou de nada, mas que ela sabia que o marido era um criminoso, porém tinha medo de fazer uma denúncia e ela também ser uma vítima. Em 29 de junho, porém, ela foi presa, acusada de não ajudar pessoas em perigo. Em 30 de junho, o Michel foi levado para um primeiro interrogatório depois que a sua esposa confessou. De alguma maneira, a confissão dela acabou vazando na mídia. O Michel ficou sabendo pelo noticiário. Então, quando ele chegou para depor, a primeira coisa que ele disse era que uma das qualidades da sua esposa era que ela não mentia. Ele a isentou de qualquer responsabilidade e afirmou que durante todos aqueles anos ele tinha a oprimido, inclusive a xingando enquanto dava um depoimento. Nesse interrogatório, ele acabou confessando então todos os crimes que a sua esposa apontou. Mas, durante as investigações, a polícia encontrou evidências de que a Monique tinha ajudado sim o Michel a atrair pessoas, e por isso ela foi acusada de cumplicidade. Ela também teria confessado que em 93 o seu marido tinha feito uma babá de vítima, porém ela não lembrava nem o nome dessa pessoa. A polícia não encontrou nenhum boletim de ocorrência que correspondia a essa história de alguém com as características que ela deu na época, e por isso esse crime não foi incluído nas acusações, porque não se sabe nem mesmo quem era essa pessoa. Com a ajuda do Michel, a polícia escavou o castelo onde ele morava e lá eles encontraram 2 pessoas, uma ao lado da outra. Entretanto, o que sobrou das outras vítimas, que não foram encontradas pela polícia, o Michel nunca chegou a contar exatamente onde ele as deixou. Na mídia, o Michel ficou conhecido como o Ogro de Arden, ou o Monstro de Arden. Durante a investigação do caso, a polícia descobriu que ele tinha comprado o castelo com dinheiro que ele tinha roubado de outro ladrão e que era alguém que era de uma gangue. A Monique foi avaliada por médicos enquanto estava preso e eles acharam que ela parecia ser muito submissa ao marido. Foi notado que ela falava das vítimas como se fossem objetos e de homens como seres poderosos e superiores, enquanto as mulheres eram insignificantes. O casal foi a julgamento em 27 de março de 2008. O Michel foi acusado de vários crimes com relação a 8 vítimas e a Monique de cumplicidade em todos. Embora tenha ocorrido no mesmo dia, o julgamento foi em salas separadas. O objetivo do promotor era conseguir a pena de prisão perpétua para os 2. O julgamento do Michel foi realizado de portas fechadas e o da Monique de portas abertas e contou com vários repórteres e familiares das vítimas. Ela chamou mais a atenção da mídia, mesmo sendo cúmplice, isso porque ela era mulher, mãe e havia ficado calada por anos, enquanto os filhos de outras mães eram vítimas do seu marido. Durante o julgamento, ela não demonstrou nenhum tipo de emoção, nem remorso, arrependimento. Ela tentou, na verdade, por diversas vezes convencer o júri de que ela era mais uma vítima e ela queria que eles entendessem a situação dela.
O Michel de fato tinha falado que ele a obrigava a ser submissa, fazia com que ela não contasse nada, porque senão ela seria uma vítima, e falava que ela sempre foi muito fácil de ser manipulada, mas um psicólogo deu um depoimento e falou que através de vários testes ficou comprovado que a Monique tinha o QI de 131 e uma pessoa comum teria o QI de 85 e 115. Isso fez com que muitos acreditassem que a Monique era muito inteligente e que, na verdade, ela ajudava o marido de espontânea vontade. E que talvez, na verdade, era ela quem manipulava ele para fazer as coisas que ela gostava. E isso tirava a imagem dela de ser uma pessoa submissa e temerosa. No julgamento, a Monique respondeu às perguntas dos advogados e confessou que nas relações entre ela e o marido, ele reproduziu o que fazia com as vítimas e também contou que o Michel tinha problemas de impotência e que ela sempre teria que prepará-lo antes dele cometer os crimes. Ela admitiu ainda que se certificava de que as vítimas eram puras e as sedava. Em 26 de maio de 2008, a promotoria pediu prisão perpétua para os dois, pois era evidente que, embora ela tenha sido considerada somente uma cúmplice, os dois tinham cometido os crimes. O Michel foi condenado a 7 prisões perpétuas e a Monique condenada a 28 anos de prisão. Em 2010, o casal se divorciou. E embora eles tenham sido julgados e condenados por 8 crimes, acredita-se que eles tenham feito entre 12 a 30 vítimas, porque eles tinham um padrão de cometer uma média de 2 crimes por ano. Depois da condenação, o Michel chegou a escrever uma carta contando detalhes de tudo o que ele fez com as vítimas conhecidas. No final da carta, ele colocou uma lista com os nomes, enumerando de 1 a 8, que são as comentadas nesse vídeo. Depois, ele colocou mais números, que iam de 9 a 35, dando a entender que existem mais vítimas não descobertas. Um dos casos que foi ligado a eles depois do julgamento foi o de Marie-Angélie, de 19 anos, ocorrido em julho de 88. Ela desapareceu depois de sair de casa para ir até uma estação ferroviária. Ela foi levada. Um crime ocorreu contra ela e ela foi descartada depois. Ela era filha adotiva e na época já morava sozinha e visitava os pais, e quando ela não apareceu, eles deram um alerta na polícia, mas a polícia até então tinha achado que ela tinha fugido para recomeçar a vida em outro lugar. Em novembro de 2019, o Michel se tornou suspeito também do desaparecimento de Lydie Logier, de 29 anos, ocorrido em 93. Ela desapareceu após sair para comprar uma árvore de Natal. O carro dela e os pertences foram encontrados perto de casa, mas não houve nenhuma pista do seu paradeiro. Infelizmente, não foi confirmado se esse caso é ou não um crime do Michel. Em 2020, a Monique também teria confessado outro crime de janeiro de 2003, um crime contra Estelle Mouzin. É dito que, enquanto ela estava voltando da escola, o Michel a abordou, ofereceu carona, ela aceitou e ela foi mais uma vítima. Quando a mãe percebeu a falta dela, imediatamente acionou a polícia. As buscas começaram, mas nenhuma evidência foi localizada. Durante a investigação, a polícia começou a ouvir todas as pessoas próximas. Uma das amigas contou que alguns dias antes, um homem estranho em uma van tinha lhe oferecido carona, mas ela tinha negado. A polícia achou que talvez esse mesmo homem abordou a amiga e tivesse voltado no outro dia e abordado a Estelle. O Michel nunca confessou esse caso, mas a Monique diz que sim, que foi ele. Inclusive ela diz que, embora ele tenha um álibi, que seria uma ligação para o filho, a Monique fala que na verdade quem fez essa ligação para o filho foi ela, exatamente para criar um álibi falso. Michel Fourniret viveu até os 79 anos e em maio de 2021 acabou não resistindo a problemas respiratórios. A polícia passou a pressionar a Monique para que ela desse mais detalhes de outras vítimas, mas ela disse que não sabia de tudo porque ela não esteve presente em todos os casos. Em dezembro de 2023, a Monique, aos 75 anos, foi julgada novamente por outros 3 crimes de Marie-Angélie, Estelle Mouzin e Joana Parrish. Nesse julgamento, ela foi condenada
à prisão perpétua. O filho do casal, Céline Fourniret, ele era ainda muito jovem quando o caso dos pais veio à tona, mas ele sempre tentou se manter longe das mídias. A cara dele nunca foi mostrada e nas poucas entrevistas que ele deu, ele tinha o rosto sempre coberto. De acordo com as fontes, ele se mudou para o sul da França e também trocou de nome. Ele não considera mais nenhum dos dois seus pais e disse que é incapaz de perdoá-los. Ele leva ou tenta levar uma vida tranquila e comum, evitando falar sobre o assunto. Em resumo, ao todo são 11 vítimas confirmadas do casal, mas a polícia ainda espera que a Monique confesse outros. Atualmente, ela tem 77 anos. Michel Fourniret e Monique Olivier, juntos como um casal, atraíam vítimas, as atacavam dentro da sua van ou na sua própria casa e depois as descartavam. Os crimes eram cometidos pelo marido, enquanto a esposa, após ajudá-lo, assistia tudo. Michel e Monique são pessoas com mentes diabólicas.